Bom dia, graça e paz, mais um dia de pão diário e nós vamos continuar meditando na série de Mateus 24, hoje versículos 11 e versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 11 e 12, tradução King James. Versículo 11. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Repetindo, versículo 11. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Amados, Jesus continua assentado no Monte da Oliveira, ensinando os seus discípulos. Após dar uma péssima notícia a respeito do templo, que seria destruído, e então os discípulos indagaram a respeito a Cristo quando aconteceria essas coisas. Qual o sinal da vinda de Cristo? E muitas pessoas, na verdade, até procuram falsos profetas. O que seria um falso profeta? Um falso profeta é aquele que diz que é a voz de Deus anunciando algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O falso profeta, como Balaão, ou a profetisa Jezabel, ou os nicolaítas, que são descritos no Apocalipse, e Jesus Cristo censura, chama atenção a respeito deles. São pessoas que barganham, na verdade são mercenários do Evangelho que, na verdade, o seu objetivo não é tratar e nem cuidar das pessoas, mas antes manter o seu ventre, a sua prática prazerosa do culto hedonista, procurando sempre trazer vantagem para si mesmo. E Jesus Cristo, então, ele alertou que um dos primeiros sinais que a gente devia tomar cuidado era com os falsos cristãos, né? Falsos cristos que veriam usando o nome dele. E agora, ele quase concluindo este ensinamento, ele volta então a enfatizar o crescimento indiscriminado de falsos profetas, que surgirão e enganarão a muitos. O falso profeta, ele consegue persuadir e enganar aqueles que estão incautos, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que estão alienados a respeito da vontade de Deus. Porque a palavra tem nos ensinado, e Cristo tem nos ensinado, que aqueles que conhecem a Cristo ouvem a sua voz e não daria atenção aos falsos profetas. Mas quem está preocupado se o profeta é falso ou verdadeiro? Quem é que está preocupado porque o que o profeta profetiza traz a mensagem que agrada o meu ego, agrada o meu ventre? É aí que está o perigo. E eles vão enganar as pessoas, vão desviar as pessoas da verdade. E o juízo de Deus virá sobre eles, quanto àqueles também que deram ouvido aos falsos profetas. E no versículo 12, então, Jesus ele dá a razão, o motivo de todas as coisas descritas acima de Mateus 24, versículo 12, tudo aquilo que ele já havia comentado e ensinado, ele explica qual é a causa, qual é a essência que leva as pessoas a fazerem
o engano, a dizerem que são o Cristo. Ele fala que por multiplicar a maldade, por multiplicar a iniquidade, o amor da maioria das pessoas iriam se esfriar. O que nós vivemos hoje e respiramos diariamente é a maldade, a iniquidade. E isso tem sido multiplicado de forma indiscriminada. E quando nós vemos isso, Jesus literalmente está advertindo os seus discípulos. Porque ali no templo, entre os sacerdotes e os levitas, eles não eram mais a voz de Deus. A glória de Deus já não habitava há muito tempo, porque Deus já ficou sem falar há mais de 400 anos após os últimos profetas do Antigo Testamento. Deus ficou em silêncio 400 anos. E quando então surge João Batista, ele não surge entre o templo, mas lá no deserto, comendo mel, gafanhotos e vivendo de uma forma tão primitiva, mas a sua palavra era uma palavra que constrangia e levava o pecador ao conhecimento do seu pecado, e ele literalmente teria que se arrepender. A ação e a atitude dessas pessoas, eles deixaram de ir ao templo, e isso a gente pode ver dentro do contexto histórico bíblico, que os fariseus e saduceus que estavam no templo estavam preocupados, porque eles tiveram que ir lá no deserto, lá no Rio Jordão, ver o que estava acontecendo, porque as pessoas começaram a deixar de ir para Jerusalém, e não só as pessoas que moravam em Jerusalém, mas também as outras cidades não iam mais tanto para lá, para Jerusalém, para adorar, porque todos estavam indo ouvir o ensinamento, a palavra do profeta que era o João Batista. Muitos deles haviam ouvido falar, mas nunca viram alguém pregar como João Batista. A sua pregação era dura, incisiva, e ele muitas vezes falava assim: raça de víbora, arrependei-vos dos vossos pecados. E a palavra de Deus, ela leva para nós sempre a confiança de entendermos a necessidade de se arrepender, de se arrepender, de se arrepender dos nossos pecados. Então a essência que leva essas pessoas a profetizar o falso engano, enganando muitas pessoas, ao contexto de questões climáticas que poderão, na verdade, trazer terremotos, tsunami, catástrofes. A questão de pessoas se levantando como falsos Cristo, persuadindo as pessoas, as guerras, os rumores de guerras, nação contra nação, tudo isso tem sido alimentado pela maldade, pela iniquidade, pelo pecado. E isso tem gerado um engano. Este engano, na verdade, ele leva as pessoas para longe da verdade. Mas a essência de tudo isso é a maldade, é o pecado. E as pessoas, então, diante de toda esta maldade, o seu amor esfriaria. Ou seja, ela não teria mais empatia pela dor daquele que está sofrendo, daquele que está chorando. E a gente precisa entender que o Evangelho é a boa notícia para aqueles que, na verdade, precisam de uma palavra de conforto, precisam de uma esperança. Mas o velho templo que foi destruído não tinha mais homens de Deus e nem mulheres de Deus que pudesse realmente trazer aquilo que era justo, que era a palavra de Deus,
que edificava, que transformava, que dava esperança e que também tinha a glória de Deus naquele lugar. Mas em razão dos falsos profetas, e faziam um comércio dentro do próprio templo e desviando o povo a uma liturgia apenas metódica, mecânica, mas sem arrependimento. O culto que Deus exige é o culto racional. Isso está lá em Romanos 12, Paulo indaga, ele suplica, ele roga, pedindo aos irmãos que, na verdade, possamos apresentar um culto vivo, um culto separado, um culto racional. Deus sempre trabalhou no conhecimento, na consciência do homem, mostrando a ele a necessidade de se colocar literalmente segundo a vontade de Deus. E a advertência do apóstolo Paulo, ele fala: não vos conformeis com este mundo, não tenha um modelo do mundo que vive uma vida sem compromisso, uma vida alienada, uma vida de pecado, mas que literalmente as suas mentes sejam transformadas ali todo dia para que venham cada vez mais entender, compreender e viver a vontade de Deus, porque ela é perfeita, boa e agradável. E muitas pessoas têm sofrido porque têm buscado literalmente, e isso a gente tem insistido, buscado muito a ajuda, o auxílio de profetas. As pessoas não querem saber mais da palavra de Deus, ela quer saber aonde está o profeta. E o profeta vai entregar aquilo que ela quer saber. Ela é capaz de pagar, ela é capaz de barganhar para ouvir aquilo que agrada ao seu coração. Lembra, não me engano, foi Jeremias, disse que enganoso é o coração e ele leva à destruição. Deus não trabalha, irmãos, com sentimento. Muita gente fala, você está sentindo a glória de Deus? Irmãos, a glória de Deus não se sente, a glória de Deus se conhece, a glória de Deus ela se revela, ela ilumina, esclarece a nossa mente. Essa questão de sentir tem a ver com a psique, com a alma, com a carnalidade, e isso é carnal. E a Bíblia diz em Romanos 8 que quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas a palavra de Deus, ela sempre trabalha na consciência do homem. Você vai ver que toda vez que Jesus era surpreendido em alguma questão, para tentar ser literalmente ali subjugado pelos seus adversários, né, que queriam derrotar ele teologicamente, Jesus Cristo sempre tratava de forma de consciência, de conhecimento. Lembra da mulher adúltera? Ela foi pega em adultério e trouxeram somente ela, não trouxeram o homem, não sei o que aconteceu, a Bíblia não fala. E eles são bem claros, ele fala, olha, na lei de Moisés, essa mulher foi pega em adultério, ela deve ser morta. O que tu tem a dizer a respeito disso? Então Jesus, muito calmo, muito tranquilo, muito preciso, ele se agacha e escreve no chão algumas coisas e eles continuam insistindo, desde o mais novo aos mais velhos, argumentando, fariseus, saduceus, doutores, escribas, e de repente Jesus Cristo olha para ele e diz, aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra. E de repente as pedras começam a cair no chão. Jesus sempre fez isso nesse aspecto, ele leva o homem ao arrependimento, a ter o conhecimento e ver que é necessário se arrepender e ter o Salvador. Jesus Cristo faz essa indagação à humanidade mostrando, vocês precisam se arrepender, porque o pecado leva vocês à morte, mas se você não se arrepender, então estarão perdidos. Agora, quem pode emplacar a ira de Deus? Quem pode resgatar vocês da ira de Deus? Cristo. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário.
Por isso que ele foi lá na cruz do Calvário e recebeu toda a justiça, toda a ira de Deus sobre a sua vida, e ele entregou a si mesmo, para que eu e você tenhamos conhecimento e iluminação do Espírito Santo, para entender o quanto somos carentes da graça de Deus. Amados, se você anda por aí procurando profetas, procurando lugares que possam ver a glória de Deus, você está procurando no lugar errado. Você tem que procurar na palavra. Quer conhecer a Deus? Quer verdadeiramente ter uma experiência? Transforme sua mente, lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia. E Deus vai falar com o seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale contigo, e agora então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais este dia. Te agradecemos por esta palavra. Sabemos que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas e falsos Cristo. Mas o teu Espírito sempre fala a verdade. E tua palavra diz que nunca nenhum de nós se perderia. Nenhum de nós seríamos enganados. Antes, seríamos firmados na verdade. Porque o teu Espírito nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo, quando ele fala aos nossos corações e ouvimos a palavra, então ele nos leva a entender a necessidade de confessar os nossos pecados, de se arrepender, dar meia volta, sair do caminho errado, olhar para Cristo, voltar para Cristo. E então, através do sacrifício de Cristo, a fé que é colocada em nossos corações nos leva a entender a verdade. E com isso, então, alcançamos a liberdade. Por isso que Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, que nesta manhã muitos possam ser libertos pelo conhecimento da verdade. Que a tua palavra possa iluminar a sua mente e que possa ser, então, tu possa se revelar a eles e que eles entendam que transformar a sua mente é viver o melhor de Deus, que é agradável e perfeita vontade de Deus. Nos ajuda, Senhor, a entender isto e a fortalecer isso em nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um ótimo dia para você. Fique na paz de Cristo. Paz.